Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Freud, Marx e Nietzsche, os mestres da suspeita. Freud, Marx e Nietzsche foram apelidados de mestres da suspeita pelo filósofo francês Ricoeur, na década de 1960. O que Ricoeur quis dizer com suspeita era o fato de que esses três filósofos, cada um à sua maneira, expuseram a falsa consciência que está no cerne da cultura ocidental. Desde então, esse trio de filósofos tem sido agrupado quando Ricoeur usa o termo suspeita. Quando Ricoeur menciona suspeita, ele se refere a um modo específico de interpretação de textos, que ele chamou de hermenêutica da suspeita. Mas isso não nos interessa aqui. Vamos falar sobre como cada um, à sua maneira única, expôs a psicologia oculta por trás da religião. Mas primeiro, vamos explicar o que queremos dizer com psicologia oculta. O que esses três têm em comum é que argumentam que a religião, mais especificamente o cristianismo, não é o que parece à primeira vista. Há motivos ocultos em ação, mecanismos psicológicos escondidos. A pergunta central é a seguinte: por que o cristão acredita no que acredita? A resposta direta é que ele acredita no que acredita porque pensa que é verdade. Ele acredita em Cristo, tenta viver uma vida cristã, vai à igreja, lê a Bíblia, participa da Eucaristia porque acredita que, fazendo isso, não apenas levará uma vida virtuosa, mas também alcançará a salvação. Esta é a resposta direta que você pode obter se perguntar a um cristão por que ele é um crente. Mas Freud, Marx e Nietzsche argumentam que as coisas não são tão simples. Eles não duvidam que o cristão acredita na verdade de sua religião, mas contestam por que e como ele chegou a essas crenças. Cada um deles acredita que há uma agenda oculta em ação, desconhecida até mesmo para o crente. Eles buscam expor esse mecanismo oculto, cada um à sua maneira. Freud, sociologicamente; Marx, economicamente; Nietzsche, psicologicamente. Vamos começar com Freud. Vamos cobrir Marx e Nietzsche em vídeos separados. Então inscreva-se no canal se não quiser perder esses. Para Freud, a religião é uma forma de neurose, uma condição psicológica, uma ilusão, um relicto do passado que seria e deveria ser logo descartado em favor da razão e da racionalidade. Ele vê os ensinamentos religiosos como relíquias neuróticas, e podemos argumentar agora que chegou o momento, assim como em um tratamento analítico, de substituir os efeitos da repressão pelos resultados da operação racional do intelecto. A palavra importante aqui é repressão. Freud argumenta que a religião tinha uma função social. Ela drenava os instintos de sede de sangue e violência do homem primitivo. Ele argumenta que a religião foi um passo necessário em direção à civilização, sendo a civilização em si um produto da repressão. O que separa o civilizado do primitivo é precisamente a repressão dos instintos violentos, seja por meio do Estado de Direito, de um contrato social ou de ditames divinos de Deus. Mas essa repressão de nossos instintos violentos, apesar de tornar a vida civilizada possível, tem muitas desvantagens psicológicas. Essas desvantagens são discutidas de forma mais explícita na famosa obra de Freud, A Civilização e seus Descontentamentos. Falando sobre esse livro, precisamos falar um pouco mais sobre o que torna a religião diferente de outras forças civilizatórias. Instintos não é suficiente para explicar o enorme e duradouro sucesso que as religiões tiveram. O que explica seu sucesso, Freud encontra naquilo que ele chamou de sentimento oceânico. Vamos mergulhar em A Civilização e seus Descontentamentos. Freud responde a um amigo anônimo que hoje sabemos ser ninguém menos que o autor ganhador do Prêmio Nobel, Romain Rolland, que escreveu a Freud sobre uma certa condição mental que ele chama de sentimento oceânico. Em sua correspondência, Rolland diz que não havia apreciado adequadamente a verdadeira fonte dos sentimentos religiosos. Isso, segundo ele, consiste em um sentimento peculiar,
que ele próprio nunca deixa de ter, que ele encontra confirmado por muitos outros e que ele pode supor que está presente em milhões de pessoas. É um sentimento que gostaríamos de chamar de sensação de eternidade, uma sensação como algo ilimitado, sem fronteiras, como se fosse oceânico. Rolon diz que concorda com a tese do último trabalho de Freud, O Futuro de uma Ilusão, no qual ele chamou a religião de uma fantasia que será eliminada com o tempo. Portanto, a religião é corretamente chamada de ilusão por Freud, mas o sentimento oceânico, por outro lado, é muito real. A civilização e seus descontentamentos, então, se abre com uma análise prolongada desse sentimento. Freud argumentará que a sensação de eternidade ilimitada é o resultado de ainda outro mecanismo psicológico, assim como a religião era. Sim, o sentimento em si pode ser real, mas ainda é o resultado de um processo psicológico e não aponta para nada divino ou transcendental, assim como um sonho é real no sentido de que, enquanto sonhamos, vemos e ouvimos essas coisas que estão acontecendo, mas isso não significa que apontem para algo objetivo no mundo real. Então, mesmo que os sonhos sejam tecnicamente ilusões, isso não significa que a experiência dos sonhos não seja real. E da mesma forma, a experiência do sentimento oceânico é real, mesmo que não aponte para algo objetivamente eterno ou transcendental, como Rolon gostaria. Vamos dar uma olhada mais de perto. Freud abre a civilização e seus descontentamentos, admitindo que nunca experimentou pessoalmente esse estado de sentimento oceânico, mas concorda com Rolon que é possível para as pessoas sentir que as fronteiras entre si e o mundo se tornam turvas, como é o caso no amor romântico, por exemplo. Além disso, o sentimento é atestado em inúmeras escrituras religiosas, principalmente nos escritos de místicos medievais, frequentemente mulheres e monjas, que atestam sentir uma conexão divina com o absoluto ou com Deus. Assim, o sentimento é real. O que o explica? Freud, sendo Freud, busca uma resposta na infância. Ele argumenta que o sentimento oceânico é uma regressão temporária a um estado anterior de consciência no desenvolvimento normal de um bebê. O ego começa como uma consciência indiferenciada, uma consciência sem distinção entre o eu e o mundo, literalmente um mar de consciência sem fronteiras e sem forma. Mais tarde, o ego aprende a se reconhecer e, ao fazer isso, divide a totalidade do mundo em pedaços separados. Agora, há o reconhecimento do eu como algo totalmente oposto ao mundo, e por meio de seu desenvolvimento, o mundo também é reconhecido como uma coleção de objetos desesperados, opostos a uma totalidade enorme. Freud argumenta, então, que o sentimento oceânico é uma regressão a esse estado inicial de consciência da infância. Quando um místico religioso experimenta a unidade com o universo ou com Deus, o que ele ou ela está realmente sentindo é esse estado primordial de existência que estava presente na primeira infância e agora está sendo revisitado por alguma razão. Claro, isso levanta a questão de por que esse estado anterior deveria ser revisitado. Freud, sendo Freud, argumenta que o sentimento oceânico surge da necessidade infantil de proteção paterna, que ele chamou de necessidade mais forte da infância. O sentimento de completa unidade com o universo, o eu, se tornando um com o mundo, por assim dizer, e essa análise torna-se uma espécie de narcisismo, uma vitória mental do ego sobre o mundo, afirmar controle sobre um universo imprevisível, hostil e cruel. De repente, o mundo não é mais esse lugar estranho e estrangeiro que pode causar dor e sofrimento. Sublimamos, por assim dizer, sob nosso próprio guarda-chuva. Torna-se parte de nós e assim podemos controlá-lo. O sentimento oceânico, a atitude religiosa, torna-se dessa forma uma espécie de mecanismo de enfrentamento, uma tentativa do ego de controlar o incontrolável,
surgindo da necessidade de proteção contra o mundo externo hostil. Com o tempo, esse sentimento se transforma nas religiões que conhecemos hoje, cada uma decorrente da necessidade de proteção paternal, e fornecendo conforto para nossa existência em um mundo cruel e indiferente, e algo distinto do mundo, uma mera ilusão. Então, recapitulando para Freud, a religião é um mecanismo de enfrentamento que surge da necessidade infantil de proteção paternal, que é, por sua vez, uma reação à realização do ego de que há um mundo lá fora e que este mundo é cruel, severo e implacável. Assim, surge a necessidade de proteção, e a religião é uma das maneiras pelas quais essa proteção é fornecida. Essa proteção consiste em duas partes. Primeiro, há a necessidade do pai. O mundo é um lugar cruel e impiedoso, à medida que a pessoa cresce e é forçada a confrontar o mundo além da bolha protetora da mãe e do pai, um sentimento de pavor a domina. Buscamos refúgio em um estado anterior de existência, o sentimento oceânico que experimentamos antes que nosso ego fosse formado e criasse uma separação entre nós mesmos e o mundo exterior. Esse sentimento é então convertido, ou melhor, projetado em uma figura paterna. No entanto, os humanos são animais sociais e buscamos proteção não apenas do mundo exterior, mas também do nosso semelhante e de nós mesmos. Aqui também, a religião fornece uma camada de proteção. Esta é a segunda parte dessa proteção. Como acabamos de mencionar, Deus fornece leis e um código de conduta. Damos um salto do psicológico para o sociológico, do individual para o grupo. Portanto, a religião, mesmo que os dogmas em si sejam uma ilusão, segundo Freud, é ainda assim uma ilusão útil que fornece proteção em ambos os níveis, psicológico e sociológico. No entanto, Freud também acredita que, com o advento da modernidade e o desenvolvimento da ciência empírica e do progresso tecnológico, a humanidade eventualmente descartará essas ilusões reconfortantes, pois a ciência e a racionalidade fornecerão uma função semelhante à que a religião desempenhou no passado. Esperançosamente, isso esclarece por que a religião, para Freud, não é um fenômeno simples. Assim, ele é categorizado junto a Nietzsche e Marx como um mestre da suspeita, pois suspeitava que o sentimento religioso não indicava uma fonte autêntica e efetiva de eternidade e transcendência. Em vez disso, acreditava que nos bastidores estava em jogo algo completamente distinto e totalmente humano: a necessidade de proteção do mundo exterior e a necessidade de preservar a nossa própria segurança. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!